Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as funções da química inorgânica. As principais funções que nós vamos estudar são os ácidos, as bases, ou também conhecidas como hidróxidos, sais e óxidos. Vejam bem que essas são as principais funções, e são 4 as principais funções. Se nós estudássemos todos nessa aula, a aula ficaria muito extensa, tá? Então, nós vamos estudar de forma simplificada hoje as funções ácidos. Mas antes de falar de funções, sobre as funções ácidos, o que é importante a gente saber? Que as funções da química inorgânica são grupos de substâncias que têm características em comum. Para você pensar em funções, o que seria uma função? É como se você se imaginasse dentro de um supermercado e encontrasse substâncias, mercadorias parecidas em compartimentos conhecidos. Como, por exemplo, olha, produtos de limpeza estão nos compartimentos lá dos produtos de limpeza, que não estão juntos dos produtos alimentícios, bebidas, por exemplo, biscoitos, têm as suas seções, tá certo? Então, cada função aqui vai ter as suas particularidades, tá bom? Os ácidos, por exemplo, eles têm características em comuns entre os diferentes ácidos que fazem com que eles se agrupem e sejam uma função comum, tá certo? Totalmente diferente, por exemplo, das bases, que têm outras características, tá certo? E por isso, funções, a gente entende, resumidamente, então, que são, na verdade, a separação de substâncias que têm semelhanças entre si, tá certo? Substâncias que têm essas semelhanças estão dentro da mesma função. Uma tarefa importante é reunir essas substâncias semelhantes em classes ou grupos, que são as funções da química inorgânica, no caso. Temos também as funções da química orgânica, mas isso nós estudamos lá no 3º ano. Então, uma classificação fundamental, que ela foi nascida lá no século XVIII, é a que dividiu as substâncias em inorgânicas, que são aquelas de origem minerais, e as orgânicas. Inicialmente, conforme vocês podem ver aí, as substâncias orgânicas eram aquelas originadas dos organismos vivos, sejam eles vegetais ou animais. Hoje, nós sabemos que não é assim. Substâncias orgânicas são aquelas que contêm carbono, beleza? E as substâncias inorgânicas são aquelas de origem mineral, ou seja, são formadas por todas as demais por todos os demais elementos que não sejam carbono. É claro que nós temos exceções, porque temos compostos que vão apresentar carbono, mas eles têm características de substâncias inorgânicas. São esses daí, olha, CO, CO2, Na2CO3, o KCN. Então, são substâncias que, embora tenham carbono, são consideradas substâncias inorgânicas devido às suas propriedades, tá certo? Nessa figura, a gente chama a atenção para a principal diferença entre uma substância que vai sofrer a dissociação iônica e outra que não vai sofrer dissociação iônica. Isso faz com que a gente entenda as diferentes propriedades entre substâncias que vão pertencer a funções diferentes. No caso, numa solução de água e açúcar, não há possibilidade de condução de corrente elétrica, porque o açúcar, por exemplo, a sacarose, ela não sofre o que a gente chama de dissociação iônica, ao contrário do sal comum, onde a gente tem principalmente o cloreto de sódio, que é uma substância iônica, tá certo? É um composto iônico, e por isso ele sofre dissociação iônica, que é a separação dos íons, e os íons separados pelas moléculas de água, eles representam carga em movimento e condução de corrente elétrica. Tá bom? É o que está sendo mostrado aqui.
Olha, o NaCl, ele sofre dissociação, ou seja, há uma separação dos íons já existentes, visto que ele é um composto iônico, pelas moléculas de água. Então, o cloreto fica separado do sódio depois que a gente adiciona a água no sal, certo? E esse processo de separação dos íons é conhecido como dissociação iônica. Perfeito? No entanto, há um processo parecido com a dissociação iônica, que é a separação, a formação de íons quando nós temos uma substância molecular. E qual substância molecular é essa? São todas? Não, a gente sabe que não são todas, porque a sacarose, que é um composto formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, é um composto molecular, mas a gente viu que em água não conduz corrente elétrica, porque não sofre a ionização. Já os ácidos, conforme a gente está vendo aqui, o ácido clorídrico, HCl, os ácidos são substâncias moleculares, porque são formadas por ligações covalentes, mas os ácidos eles têm algo interessante, que é o processo de ionização. Ou seja, a própria água quebra as moléculas do ácido e provoca a formação de íons. Então, quando tem íons em solução, há a possibilidade de condução de corrente elétrica. Beleza? Então, ácidos também em água vão ter um comportamento tipo lá de sais, que são compostos iônicos, os sais, e os compostos moleculares aqui, como que sofrem ionização, a gente pode entender que são os ácidos. Mas os ácidos, eles sofrem ionização de forma igual, sempre liberando muito hidrogênio? E até uma definição de arrênios, uma teoria de arrênios para ácidos, é que ácido é uma espécie que libera H+, que é o íon hidrogênio, ou ainda chamado de próton, em solução aquosa. Todos os ácidos vão liberar a mesma quantidade de H+ em água? Não. Por quê? Vai depender da força do ácido, ou seja, o grau de ionização dele. Quanto maior esse grau de ionização, mais forte é o ácido e mais H+ ele vai liberar. Então, se eu pegar um ácido fraco, perfeito? Por exemplo, um ácido orgânico, ácido acético, é aquele que a gente encontra no vinagre, e comparar ele com o ácido clorídrico, o ácido clorídrico é um ácido que vai liberar, ionizar, muito mais do que o ácido acético. E por isso ele é um ácido mais forte. Então, ele, numa solução aquosa desses ácidos, o ácido clorídrico seria mais eficiente para a condução de corrente elétrica. Vocês podem perceber aí que esse grau de ionização é apresentado aí como alfa, que representa a razão do número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. Dissolvidas onde? Dissolvidas em água. Perfeito? No caso do HCl, a gente tem que, a cada 100 moléculas que eu coloco para dissolver na água, 92 vão sofrer o quê? A ionização. Então, 92 dividido por 100, 0,92. O alfa dele, que poderia ir até no máximo 1, vai a 0,92. Ou seja, ele tem 92% de ionização. Na prática, a gente vai ver que em muitos exercícios aqui no ensino médio, a gente expande esse 92 para 100% e fala que ele ioniza completamente. Então, o ácido clorídrico, HCl, para nós é sinônimo de ácido forte. Porém, o ácido fluorídrico, que é o HF aí, essa fórmula HF, a cada 8 moléculas que a gente, a cada 100 moléculas que a gente dissolve na água, 8 sofrem ionização. Ou seja, 8 em 100, 8%. Então, o alfa, que poderia chegar até 1, só chega a 0,08, 8% de ionização. Ele é um ácido fraco. Então, existe muito menos H+ no meio aquoso. Perfeito? Importante a gente entender que existe essa diferença de ácidos fortes e ácidos fracos. Os ácidos, eles apresentam algumas características. Olha, é o que eu falei para vocês. Eles formam soluções aquosas condutoras de eletricidade. Então, veja bem, são compostos moleculares,
No entanto, diferente lá da sacarose, eles sofrem ionização, perfeito? E por isso conduzem corrente elétrica. Eles mudam a cor de certas substâncias, certo? Que são chamadas por isso de indicadores ácido-base, tá? Por exemplo, é muito comum a gente pensar no laboratório o indicador ácido-base é a fenolftaleína. A fenolftaleína ela é rosa e meio básico e ela vai ficar incolor e meio ácido, tá certo? E temos outros, né, diversos outros indicadores ácidos base, tá? Os ácidos, por sua vez, eles são muito comuns no nosso dia a dia, talvez mais do que vocês estejam pensando. Como eu falei, o vinagre ele contém um ácido acético, que é um ácido orgânico. O limão, a laranja e outras frutas cítricas contêm um ácido cítrico. Fórmula molecular está representada aí. Na própria bateria de automóvel, a gente tem a presença do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, certo? Aquele produto utilizado na limpeza, que a gente usa na nossa casa, o ácido muriático, muito encontrado nos supermercados, na verdade é uma solução que vai conter ácido clorídrico, certo? E assim por diante, a gente teria outros exemplos aí que cabe vocês também dar uma pesquisada. Beleza? Conforme eu falei, aqui é só para ficar mais claro para vocês, a definição de ácido, de arrênios, leva o seguinte conceito. Ácidos são compostos que em solução aquosa, certo? Em água, se ionizam, produzido como íon positivo apenas o cátion hidrogênio, H+, tá? O H+ é a espécie característica dos ácidos que é liberada quando eu coloco um ácido na água. Então, vocês podem perceber aí que nessa perspectiva o H+, ele é responsável pelas propriedades comuns de todos os ácidos, sendo chamado por esse motivo de radical funcional dos ácidos. Veja bem, olha, o ácido clorídrico, quando adicionado na água, ele sofre ionização, libera H+ e Cl-. O ácido nítrico, HNO3, libera H+, e o ânion NO3-, que é o ânion nitrato. O ácido sulfúrico, por sua vez, libera H+, veja bem que, olha, 2H+, porque ele tem 2 hidrogênios na molécula, e libera o ânion sulfato SO4 2-. O ácido fosfórico, que é o H3PO4, olha, libera 3H+, veja que eu tenho 3 hidrogênios na fórmula, e também o ânion fosfato, que é o PO4 3-. Observe que os ácidos têm em comum sua fórmula começar com hidrogênio, certo? Representando os hidrogênios que vão ser ionizados. Mas a gente vai ver que nem sempre todos os hidrogênios que aparecem nas fórmulas dos ácidos, eles vão ser hidrogênios passíveis de sofrer ionização, ou seja, hidrogênios ionizáveis. Nem todos serão, a gente vai ver mais à frente. Beleza? Atualmente, sabe-se que a definição de arrênios ela não é rigorosamente correta, porque, na verdade, o que acontece? Esse cátion H+, ele não fica livre na água, ele interage com a molécula de água, conforme vocês podem ver aqui, e forma o cátion H3 ou mais, que é conhecido como cátion hidrônio ou hidroxônio, certo? Mas, na prática, o hidroxônio é a mesma coisa que H+. Então, se a gente considerar H+, não vamos estar cometendo nenhum erro aqui nesse momento, tá bom? Sendo assim, os exemplos que nós escrevemos anteriores, eles podem ser reescritos sempre levando em consideração os mesmos ânions formados, conforme vocês podem ver aí, e o H+ substituído por H3 ou mais. Mas na prática, certo? Vai ser a mesma coisa. Beleza? Os ácidos, conforme vocês viram, que o ácido clorídrico, HCl, ele libera um hidrogênio. Já o ácido sulfúrico, ele libera 2 hidrogênios, porque ele tem 2 hidrogênios. Então, há uma classificação dos ácidos de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis.
Olha, monoácidos, esse mono significa um, significa que são ácidos que têm um hidrogênio só que vai sofrer ionização. Exemplos, ácido clorídrico, ácido nítrico e outros, tá certo? Diácidos, olha, esse di representa 2. Então, são ácidos que vão ter 2 hidrogênios que vão sofrer ionização. Olha aí, H2SO4, H2CO3 e diversos outros. Triácidos, olha, o tri representa 3. Então, 3 hidrogênios que vão ser liberados na forma de H+. H3PO4, H3BO3, que é o ácido bórico. Tetrácidos, 4 hidrogênios ionizáveis. Então, aí a gente tem H4P2O7, H4SiO4, etc. Os ácidos com 2 ou mais hidrogênios ionizáveis são chamados de poliácidos ou ácidos ainda polipróticos, certo? Porque tem vários prótons, vários H+, que serão liberados. Outra classificação dos ácidos é que os ácidos podem ser considerados hidrácidos ou oxiácidos. Os hidrácidos são os ácidos que não vão ter oxigênio em sua molécula, em sua fórmula, certo? Como a HCl, HBr, H2S. Veja que não aparece oxigênio. Porém, por outro lado, temos oxiácidos, onde esse óxido indica oxigênios na molécula. Exemplos, HNO3, olha lá, 3 oxigênios na molécula. H2SO4, 4 oxigênios na molécula. H3PO4, 4 oxigênios na molécula. E diversos outros que vocês devem pesquisar sobre isso, tá, gente? Eu sempre reforço que uma aula que eu gravo aqui para vocês não vai ser a dona da verdade na vida de vocês. Vocês devem, sim, procurar outras fontes e se aprofundar no assunto. E ainda a gente pode classificar os ácidos de acordo com o grau de ionização, que a gente comentou lá no início, tá certo? Temos ácidos fortes, ácidos moderados, ácidos fracos, tá? Que vai depender do quanto de ionização que eles vão sofrer. O ácido forte, ele vai ter um alfa, vocês lembram do alfa, que é o grau de ionização? Em teoria, maior que 50%, ou seja, mais de 50 para mais de moléculas que sofrem ionização, 50%, ele é considerado forte, certo? Moderado ou semiforte, o alfa está entre 5% e 50%, e os ácidos fracos com alfa bem pequenininho, menor que 5%. E aí a gente tem um exemplo. Tá? Então aqui eu tenho um esquema mostrando que quanto maior o alfa, quanto mais ele caminha para perto de 100%, mais forte é o ácido, certo? Vejam bem que as fórmulas dos ácidos vão começar com hidrogênio, então isso comum, tá? Lembrando também que vocês vão ver lá na frente, no segundo ano, o cálculo de pH, tá? O ácido, ele contribui para que o meio fique ácido, tá certo? E o pH, que é um parâmetro físico-químico, medindo em termos da concentração, ou seja, do quanto de H+ eu tenho no meio aquoso, ele sempre, quando o meio é ácido, ele vai ser menor que 7. pH menor que 7, tá? Então vai gravando isso daí, que lá na frente vocês vão estudar isso com maior profundidade, tá bom? Então, você já observou que todo ácido é formado pelo cátion H+, certo? E por um átomo ou grupo de átomos com carga negativa, que é o ânion ou um radical negativo. A carga total positiva dos H+ deve anular a carga total do radical negativo. Igual você está vendo aí, olha. Se o cátion tem carga H+, para anular o Cl-, é um H+ para um Cl-. Então, por isso que a fórmula é HCl. O SO4, no entanto, é 2-. O sulfato tem 2 cargas negativas. Então, eu preciso de quantos hidrogênios? Já que cada um tem uma carga positiva, eu preciso de 2. Então, por isso que a fórmula é H2SO4. O fosfato, que é o PO4 3-, é um ânion trivalente. Então, ele tem 3 cargas negativas. Quantos H+ precisa para anular essa carga negativa? 3H+. Então, por isso que na fórmula é H3PO4. Beleza? O ácido fosfórico. Então, aí está mostrando um esqueminha conforme a gente trabalha essa questão de cargas que se anulam para chegar na fórmula do ácido.
dá uma olhadinha com cuidado nisso aí, pausa o vídeo, aprecie bastante o slide. Olha aí, vocês lembram que eu falei para vocês que nem todos os hidrogênios em ácidos vão ser hidrogênios ionizáveis? Então vamos prestar atenção que a gente vai falar isso aqui agora. Olha, nas fórmulas estruturais dos ácidos oxigenados, ou seja, os oxiácidos, devemos assinalar que os hidrogênios ionizáveis sempre se ligam ao átomo central por intermédio de um átomo de oxigênio. Os demais átomos de oxigênio ligam-se ao átomo central por meio de ligações covalentes. O que significa isso daí, pessoal? Que na prática, qual que vai ser em um ácido, em um oxiácido, ou seja, um ácido que tem oxigênio em sua molécula, qual que vai ser o hidrogênio ionizável? O hidrogênio ionizável de um oxiácido é sempre aquele hidrogênio que na sua fórmula estrutural está ligado a um oxigênio, beleza? Então, hidrogênios que não estão ligados a oxigênio não são hidrogênios ionizáveis, beleza? Então, se você pegar o H2CO3, que é o ácido carbônico, certo? Os dois hidrogênios estão ligados ao oxigênio. Então, os dois são hidrogênios ionizáveis. Beleza? Então, ele é um diácido, ou um ácido diprótico. O H3PO4, veja bem, olha, ele é um ácido triprótico, certo? Ou um triácido, porque os 3 hidrogênios que ele tem estão ligados ao oxigênio. O H2SO4, olha, é um ácido diprótico ou diácido, porque H2SO4, né? Porque ele tem os 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. E o ácido perclórico, que é o HClO4, ele é um monoácido ou um ácido monoprótico, porque o hidrogênio está ligado ao oxigênio. Então, todos esses hidrogênios aí sofrem ionização. Se eles não estivessem ligados diretamente ao oxigênio, eles não seriam ionizáveis, certo? E nós temos exemplos disso. Vamos ver. Olha aqui. Aqui é o caso que eu falei. No H3PO3, veja bem, ele é um diácido, embora tenha 3 oxigênios em sua molécula. Mas, veja bem que um hidrogênio não está ligado ao oxigênio, e sim diretamente ligado ao átomo de fósforo, que é o P aí, olha. Certo? Então, o hidrogênio que não está ligado ao oxigênio, em oxiácido, não é hidrogênio ionizável. Então, H3PO3 só tem 2 hidrogênios ionizáveis. O H3PO2, olha lá, veja bem que eu só tenho, dos 3 hidrogênios da molécula, apenas um está ligado diretamente ao oxigênio. Certo? Então, eu só tenho um hidrogênio ionizável. Então, embora ter 3 hidrogênios em sua molécula, ele é um monoácido. Beleza? Entenderam isso daí? Em termos de nomenclatura, pessoal, nós temos algumas maneiras de gravar. Eu gostaria que vocês olhassem essa maneira trazida pelo livro do Ricardo Felder aí. E a maneira que eu gosto também é essa que estão nos quadradinhos aí, olha. Os quadradinhos cinza, amarelo e verde. Que é o quê? Dá o nome do ácido a partir do nome do ânion, certo? Então, veja bem que aqui no quadradinho cinza eu pus assim, terminação do ânion, terminação do ácido. Então, quando o ânion termina com eto, o ácido termina com hídrico. Quando o ânion termina com ato, o ácido termina com ico. Quando o ânion termina com ito, o ácido termina com oso. Certo? Então, se você pegar então alguns hidrácidos, olha aí, olha os exemplos que estão aí. HCl usou quem? O Cl-, que é o cloreto. Então, se você olhar na tabelinha lá, ó, eto hídrico. Então, ácido clorídrico. Beleza? Mantém o radical do ânion, que é o clor. Ó, HI usou o iodeto, I-. Aí o ânion na tabelinha, no quadrinho verde. Então, eto hídrico, ácido iodídrico. H2S, veja bem, olha, S2-, que é o ânion sulfeto. Então, é sulfídrico, ácido sulfídrico, H2S. Cianeto,
CN-. Então, eto vai terminar com hídrico, ácido cianídrico. Veja como põe a palavra ácido na frente, certo? Uma outra maneira também de dar nomes para os oxiácidos agora vai ser utilizando lá a mesma tabelinha que está no quadrinho, no quadro cinza, tá certo? Olha, H2CO3, qual o ânion que tem nesse ácido? É o CO3 2-. Esse ânion chama carbonato. Olha lá, quando o ânion termina em ato, o ácido vai terminar em ico. Então é ácido carbônico. BO3, 3-, esse é o borato. Então, terminação do ânion em ato, borato, o ácido vai terminar em ico, ácido bórico. Tá vendo os exemplos aí? Dá uma olhadinha na maneira que o livro trabalha também. Nessa minha forma de nomear, é importante vocês memorizarem quem são os ânions, tá? Então, vocês vão pegar o livros de química do primeiro ano, tá? Vão ter tabelas com os principais ânions. Eu gostaria que vocês fizessem, certo? Uma tabela, copiassem com as fórmulas dos principais ânions e o nome e os nomes deles. E fizessem um exercício, tá certo? De verificar quais os nomes dos ácidos formados, tá? Isso vai ser importante para a gente também na hora de dar nomes aos sais. Que os sais, aí vai ser outra função da química inorgânica que nós vamos estudar mais para frente, mas que são derivados dos ácidos e das bases, devido a uma reação que nós chamaremos de reação de neutralização, certo? Aqui eu trago mais alguns exemplos. Olha aqui, ó, NO3- nitrato, então ácido nítrico. NO2- é um nitrito. Ah lá, quando o ânion termina em ito, o ácido termina em oso. Então HNO2, ácido nitroso, porque vem do nitrito. Tá? O ácido sulfúrico, porque, olha, vem do sulfato. Tá? Então sempre a terminação. Observe isso daí. SO3 2- é o sulfito, então forma o ácido sulfuroso, conforme vocês estão vendo aí. E nós temos também uma nomenclatura particular, que é quando o elemento forma 3 ou 4 óxidos. Se você vê aí, olha, com o cloro eu posso formar o HClO4, o HClO3, o HClO2, o HClO. Veja bem que os números de oxidação, ou seja, a carga do cloro em cada ácido foi diminuindo, certo? Então a gente usa essa tabelinha. O mesmo acontece, por exemplo, com o iodo. Eu posso ter o HiO4, o HiO3, o HiO2, o HiO, certo? Então nós vamos usar o prefixo per e o sufixo ico quando for o maior NOx. Então o 7 aí é o maior NOx por cloro. Então é ácido perclórico, certo? Diminuindo aí na sequência, eu não vou usar o prefixo, mas eu vou usar o sufixo, ico. Então, ácido clórico, HClO3. Depois, continuando a sequência de diminuição do NOx. O NOx mais 3 aí, ácido cloroso. E o menor, o último óxido lá, que tem menos oxigênios. Aliás, desculpa, o último ácido, que tem menos oxigênios na molécula, e a carga do cloro é mais 1, eu vou usar o prefixo hipo e o sufixo oso. Então, ácido hipocloroso. Dá uma olhadinha nisso daí, aprofundem, façam as suas anotações. Vamos treinar um pouquinho agora com esses exercícios aí. Então, veja bem, com relação aos compostos HBr, HNO3, H3BO3 e H2CO3, são feitas as seguintes afirmações. Vejam bem que todos são ácidos, começando com hidrogênio, olha lá, mamão com açúcar, é esse daí. De acordo com Arrhenius, todos são ácidos, porque quando em meio aquoso originam como cátions íons H+, certo, correto, estrelinha verde. Arrhenius diz que H+ é o cátion liberado por ácidos em água, perfeito. Todos sofrem ionização quando em meio aquoso, originando íons livres? Correto também, sofre ácido, a gente viu que embora existam compostos moleculares que não sofram ionização, que é o caso da sacarose, o açúcar e outros compostos moleculares de alta massa molar,
Os ácidos são compostos moleculares que sofrem ionização, liberando íons livres e por isso formam soluções eletrolíticas, soluções condutoras de corrente elétrica, certo? 3. Os compostos H3BO3 e H2CO3 formam soluções aquosas com alta condutividade elétrica? Não, veja bem que eles são ácidos fracos, tá certo? Uma maneira assim bem direta para definir que um oxiácido é fraco é você pegar o número de oxigênios e subtrair pelo número de hidrogênio. Se der 0 ou 1, é porque o ácido é fraco. Por exemplo, H3BO3, 3 oxigênios, 3 menos 3 hidrogênios. 3 menos 3, 0, ácido fraco. H2CO3, 3 oxigênios, 3 menos 2 dos hidrogênios, 3 menos 2, 1, ácido fraco. Então, eles não têm alta condutividade elétrica, porque liberam poucos íons em solução. Está errado, tá? Todos são compostos moleculares? Está certo, todos são compostos moleculares, porque o tipo de ligação que existe, química que existe aí entre átomos dessas moléculas, é a ligação covalente. Então, são compostos moleculares. A 5. De acordo com o grau de ionização, HBr e H3PO3 são ácidos fortes. Nós acabamos de ver que H3BO3 é um ácido fraco. Então, está errado, tá? Correto, então, só pode ser a letra B. Analisem com calma aí. O preparo de soluções em um laboratório é um ato muito comum e corriqueiro para os técnicos químicos. Uma das soluções mais utilizadas no dia a dia de um químico é a solução de ácido clorídrico. Nós falamos bastante dele aqui, que é o HCl. Com relação a esse ácido, é possível afirmar que ele apresenta a fórmula molecular HClO? Não, o HClO é o ácido que vocês se lembram dele? É o ácido hipocloroso. Dá uma olhadinha lá atrás. Letra B, apresenta a fórmula molecular HCl, é um ácido forte? Sim, o alfa dele é alto. E volátil, tá? Porque ele desprende, é um composto molecular, é volátil, porque tem normalmente ácidos que são compostos moleculares, têm baixas temperaturas de ebulição, e por isso são considerados voláteis. Letra B está correta. Beleza? Analisa as outras aí e veja qual que é o erro. Se tiver dúvida, me fala depois, tá bom? O ácido fluorídrico, que é uma solução aquosa do fluoreto de hidrogênio, HF, com uma constante de acidez de 6,6 vezes 10 a menos 4, tem entre suas propriedades a capacidade de atacar o vidro. Ele reage com o vidro, razão pela qual deve ser armazenado em recipientes plásticos. Interessante, né? Diferente dos demais ácidos. Considere as afirmações abaixo a respeito do ácido fluorídrico. É um ácido forte, pois ataca até o vidro? Não. A definição de ácido forte não é porque reage ou não com o vidro. É sim quanto de hidrogênio ele libera. Então eu trouxe aqui, olha, veja bem. O que significa essa constante de acidez, que é o Ka, que foi dado em 6,6 vezes 10 a menos 4? A fórmula da constante de acidez vai ser o produto, ou seja, a multiplicação das espécies ionizadas, ou seja, o H+, e no caso, se eu for trabalhar para o caso do HF, H+ vezes F-, dividido por HF, que é a fórmula do composto não ionizado, certo? Então, veja bem, se a constante é pequenininha e você vê que 6,6 vezes 10 a menos 4, é como se eu pegar 6,6 e dividir por 10.000. Imagina que eu tenho 6,6 fatias de bolo e vou dividir para 10.000 pessoas. Olha aí, quanto que vai comer? É pouquinho demais, que vai ficar uma migalha para cada um, certo? Então é um número muito pequeno. Então se você analisar a fórmula, se o Ka é pequeno, significa que H+ vezes A- é um número pequeno e HA é um número grande. Então, veja bem, se ele é um número grande, HA, significa que ele sofre pouca ionização, ou seja, é um ácido fraco, beleza? Então, está errada aí a número 1. Veja bem, eu já coloquei alguns íons aqui que a gente vai ser para analisar uma alternativa aqui. Então, a 1 está errada porque ele não é forte, porque a constante ele é pequena. 2.
Tem, quando em solução aquosa, no equilíbrio, concentração de íons fluoreto muito inferior à de HF? Sim. Se você analisar a fórmula da expressão Ka, certo? Que é a constante de acidez, é isso mesmo que está falando aí, olha. Se ele é um valor muito pequeno, significa que, se Ka é muito pequeno, significa que H+ e A- é muito pequenininho em relação à concentração de HA. Estou dividindo um pequeno numerador por um grande denominador, certo? Dessa forma, é verdade. Certo? Ácidos fracos, as concentrações das espécies ionizadas, no caso de íons fluoreto, é muito menor, muito inferior do que da espécie não ionizada, que é a espécie molecular que a gente fala, HF. Então está correta. 3. Forma o fluoreto de sódio insolúvel quando reage com hidróxido de sódio? Olha, então esses íons aí mostram que o ácido fluorídrico libera H+ na água e o ânion é F-. E o hidróxido de sódio libera o cátion Na+, o hidróxido de sódio, né? Hidróxido vai ser uma base, nós vamos estudar na próxima aula, e libera o ânion hidroxila, ou H-. Para ter reação, tem que ter a troca desses cátions e desses ânions. Então o H+ vai interagir com o OH-, formando água. E o Na+, veja bem, uma carga positiva desse cátion sódio, reage, vai interagir com F-, uma carga negativa. Então, uma carga positiva anula com uma carga negativa, vai formar um sal. O sal NaF, conhecido como, sim, fluoreto de sódio. Beleza? Temos aqui a reação de neutralização, que é o ácido reagindo com uma base, produzindo sal e água. No entanto, a 3 está errada. Por quê? A gente vai falar lá na frente, mas é importante você já ir armazenando essa informação, que sais de metais alcalinos são sais solúveis, ou seja, se dissolvem na água, certo? Não vão ficar na forma de precipitado. Então o erro da 3 aí está na palavra insolúvel. Então a resposta correta é a letra B, onde só fala que a afirmativa 2 está correta. Temos aí, olha, os ácidos que a gente já falou de alguns deles, olha, HNO2, lembra lá do nitrito, então nitroso, certo? HClO, lembra lá das possibilidades do HClO4, HClO3, HClO2, HClO, então é o último, então é o hipocloroso, tá? Então é nitroso, hipocloroso, então aí você já mata que é a letra E. E o BO3, 3- é o borato, então ácido bórico, átoico, lembra? E para concluir a aula de hoje, vamos ver esses daqui, olha, HCl é o ácido clorídrico, água é o solvente universal, que ela tem um caráter anfótero, certo? Ou seja, ela pode se comportar até como ácido e até como base. E o NaCl, que é o cloreto de sódio, é um sal. Então faz as seguintes afirmações. Pertence à mesma função inorgânica? Não. Certo? O ácido é diferente de um sal. Então o HCl não está na mesma função que o NaCl. Está errado. O sal citado, que é o NaCl, pode ser obtido da reação de HCl com NaOH? Sim. Faça um exercício tipo que nós fizemos na questão anterior, do HF com NaOH. Aqui mudou simplesmente o ácido. Então o sal vai ter fórmula diferente e vai ser o NaCl. Monte a equação de neutralização devidamente balanceada aí pra gente. Certo? Está correto. Só a água forma pontes de hidrogênio? Pontes de hidrogênio são aquelas ligações de hidrogênio que nós estudamos quando falamos de ligações intermoleculares, forças intermoleculares. Sim, só a água que forma. Perfeito? Porque a ligação de hidrogênio é o hidrogênio de uma molécula interagindo com o oxigênio, flúor ou nitrogênio da outra molécula. Certo? O HCl ali, por exemplo, tem interações do tipo de polo permanente e de polo permanente. Então, temos a 2 e a 3 corretas. 4. Apresenta o mesmo tipo de ligação em sua estrutura? Não. O NaCl é um composto iônico, logo ele vai ter ligação iônica, porque é formado por um cátion metálico e um ânion de um não metal, ametal, certo?
o HCl, ligações covalentes, tá? E a água, ligações covalentes. Então, não apresentam o mesmo tipo de ligação, está errado. Correto, então, letra B, 2 e 3. Pessoal, não fiquem por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.